capítulo 12. E o capítulo 12, ele se refere ao cerco de Jerusalém. O sítio de Jerusalém, que nós sabemos está diretamente ligado com a chamada Guerra do Armagedon, que todo mundo pergunta o que é. De fato, a Guerra do Armagedon é o ajuntamento das nações que virão contra Jerusalém. Capítulo 12 de Zacarias, que nós vamos ler agora. Palavra do Senhor contra Israel. Oráculo do Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra, que modelou o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça inebriante para todos os povos das redondezas. O que é uma taça inebriante? É algo que você vê e que você quer beber e você se vicia. Jerusalém se tornará objeto de espetáculo, objeto de cobiça das nações, sempre foi, até hoje é. Todo mundo que vai lá acha que vê coisas, alguns viram profetas, e é claro que todo mundo que vai a Jerusalém tem que ter algum tipo de experiência. Eu já tive as minhas, já tive a minha, espero que você um dia tenha a sua também, mas todo mundo acha que é dono de Jerusalém. Tanto que Jerusalém, hoje, está dividida em 4 bairros. A cidade de Jerusalém antiga, vamos dizer assim, a Jerusalém murada, está dividida em 4 bairros: o bairro judaico, o bairro árabe, o bairro armênio e o bairro cristão. Todo mundo acha que Israel é deles, ok? Que Jerusalém é deles. E, no fim, entender-se-á de que Jerusalém é o grande motivo do conflito mundial. Esse assunto está calado, esse assunto ninguém tem falado hoje em dia. O mundo anda distraído com os ataques terroristas da Europa, mas essa é mais uma onda que vai passar, muito embora também esteja profetizado, ok? No cavalo vermelho. Nós vamos falar sobre isso num outro momento, tá? Mas Jerusalém se tornará o ponto crucial para a chegada de Mashiach, porque é Jerusalém a tentativa de sua internacionalização, que será obviamente rejeitada pelo povo de Israel. É impossível você pensar na internacionalização de Jerusalém. Hoje as nações insistem em não reconhecer Jerusalém como a capital oficial do Estado de Israel, muito embora consideram que é Tel Aviv. Algumas embaixadas em alguns países se mudaram para Tel Aviv para forçar Israel a admitir Tel Aviv como uma capital, mas a capital de Israel é Jerusalém, não é Tel Aviv. Tá? O Knesset está em Jerusalém, o parlamento, o presidente de Israel mora em Jerusalém, o primeiro-ministro mora em Jerusalém. Tel Aviv é a maior cidade de Israel, é a metrópole, né? Alguns chamam de Sin Síria, cidade do pecado, né? Mas é Jerusalém que é a verdadeira e indivisível capital de Israel. Essa é a grande questão escatológica que vai culminar no advento de Mashiach. Farei Jerusalém uma taça inebriante para todos os povos das redondezas, o qual igual sorte caberá a Judá, a Judeia como um todo, ao sul de Israel. Quanto ao cerco de Jerusalém, sim, naquele dia constituirei Jerusalém perante todos os povos como um bloco de pedra. Fala que ela será uma pedra pesada para as nações. Impossível de soerguer, esforçar-se-á nela todo aquele que tentar soergê-la. Todo aquele que tentar destruir Jerusalém será abatido por Deus. Contra ela se coligarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Eterno, ferirei de desvario todos os cavalos e de demência os cavaleiros. O cavalo de desvario correndo desenfreado e os cavaleiros também inebriados. Isso quer dizer que as potências elas não estarão a tino, estarão inebriadas por conquistar Jerusalém. Elas não pensarão. É um tempo de loucura.
Hoje o mundo não é destruído porque Deus não permite. Porque os arsenais nucleares que foram feitos nos anos 80, alguns deles já nem mais funcionam, mas enfim, hoje o mundo tem tecnologia suficiente para se autodestruir. E por que até hoje ninguém apertou o botão vermelho do fim do mundo? Porque Deus não quer. Essa é a única explicação. A única explicação. O que não faltam é bunkers espalhados pelo mundo afora, escondidos debaixo de cidades, quartéis generais. O que não falta é terrorista. Investigando coisas como essa. Eu não acredito que pouca gente sabe. Eu acho que muita gente até sabe. Tá? Hoje em dia é impossível esconder coisas de todo mundo. Né? O mundo tenta esconder todo tipo de coisa. Está aí o Google Earth, que o tempo todo é censurado para que não mostre partes do mundo. Né? Hoje você vê o mundo pela tela do seu computador, qualquer cantinho do planeta Terra. Né? Então eu não acredito que não há quem saiba. Sim. Mas Hashem, ele, de um determinado nível do ser humano em diante, ele controla o mundo. Então, foi ele que não deixou Hitler conquistar o mundo como ele queria. Foi ele que não é ele quem permite, porém freia. Ele vai até aqui e dali não vai mais, ok? Foi ele que permitiu que a cortina de ferro existisse e depois acabasse, e por aí vai, ok? Tudo é parte de um grande propósito divino. Mas o mundo hoje não se autodestrói porque Deus não quer. Mas nesse dia, Deus tirará a sua mão por um tempo e as nações entrarão num processo de loucura. E elas se autodestruirão. E muitos dos arsenais que se encontram hoje armazenados serão detonados. Tá? Não na sua totalidade, mas serão. Porque o mundo que nós conhecemos hoje deixará de existir para dar início a uma nova geração da humanidade. Vai se cumprir a profecia do profeta Einstein, que eu sempre falo, né? Que se a terceira guerra mundial for nuclear, a quarta será com paus e pedras, porque a humanidade voltará aos primórdios de sua civilização. Não vai sobrar nada, não vai sobrar tecnologia, não vai sobrar nada. É o que vai dizer aqui. Ferirei desvario as nações, ok? Mas sobre Judá manterei abertos os seus olhos, ferirei de cegueira todos os cavalos das nações, e dirão para si mesmos, dirão de si para si o chefe de Judá, para si mesmo, para os habitantes de Jerusalém, sua força reside no eterno, de todo poder, o seu Deus. Naquele dia tornarei o chefe de Judá semelhantes a um braseiro aceso sobre sua lenha, ok? E uma tocha acesa sobre os seus feixes, devorarão a direita e a esquerda, e todos os povos ao redor. Jerusalém, entretanto, permanecerá instalada no mesmo lugar. Então, Deus fortalecerá os guerreiros de Jerusalém. Dá para dizer que é o Tzahal? Não sei. Dá para dizer que o Tzahal terá parte nisso, o exército de Israel? Não sei. Eu prefiro acreditar de que essa guerra será uma guerra travada pelos próprios cidadãos. Naquele dia, todo cidadão de Israel será um soldado. É isso que eu prefiro acreditar, é assim que eu imagino. Eu imagino a própria população sendo fortalecida pelo Mashiach, quando ele vai aparecer nos ares, nesse momento. Então Jerusalém será salva e Deus dará força ao seu povo, okay? Como diz o texto dos Salmos, e abençoará o seu povo com paz. Oi? Não, oi? Não só o Tzavá, né? O Tzavá Haganah de Israel, mas toda a população será um soldado. Fala que o menor homem será como um gigante. É dito que o menor dos homens será como um gigante. Salvará o Senhor, em primeiro lugar, as portas de Judá, para que a altivez da casa de Davi e a altivez dos habitantes de Jerusalém não exaltem em detrimento de Judá. Naquele dia, estenderá o Senhor a sua proteção a todos os habitantes de Jerusalém. Nesse dia, estará como Davi. Veja bem, nesse dia estará como Davi. Dentre eles, será como Davi aqueles que dentre eles mais cambaleavam. Quer dizer, aquele mais fraco será como Davi. Lá estará como Deus a casa de Davi.
como o anjo do Senhor diante deles. E aí a gente sabe que esse anjo do Senhor é uma referência a Mashiach. Mashiach estará no meio deles. Mashiach guerreará a nossa guerra, a guerra de Israel. Naquele dia, empenhar-me-ei em exterminar todas as nações que vieram atacar Jerusalém, e derramarei sobre a casa de Davi, de novo sobre Mashiach, habitante de Jerusalém, um espírito de boa vontade e de súplica. E erguerão então o olhar para mim naquele dia, olharão para mim aquele a quem transpassaram. E aí, de novo, é a reconciliação de Israel e Mashiach. Ok, isso é um assunto para um outro momento. Pranteá-lo-ão amargamente, como quem planteia por um filho primogênito. Por que isso? Nós sabemos que Mashiach nos últimos dias se revelará ao seu povo. Nós não temos nenhuma pretensão de afirmar o nosso Mashiach, que é o Rav Yeshua, para nós, ao povo judeu, porque sabemos que o Mashiach, quando ele chegar, ele mesmo se fará revelar aos seus irmãos. Assim como aconteceu com Yosef no Egito. Não é necessário que nenhum de nós façamos coisa alguma. Nosso papel hoje é para, com as nações, mostrar às nações o verdadeiro Deus, tirando as nações da idolatria, da Avodah Zará, mostrando um personagem oculto, escondido atrás do mito, do falso Messias, e esperando para que o próprio Mashiach se revele finalmente no nosso meio, para que ele venha, para que ele reapareça de sua escuridão. E então ele mesmo se apresentará ao seu povo. E nesse dia chorarão como quem chora por um filho primogênito. É o que está dizendo aqui. É uma referência a essa reconciliação entre Mashiach e o seu povo nos últimos dias. E aí, no capítulo 13, verso 2, fala: e acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Todo-Poderoso, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e não se fará mais menção deles. Expulsarei também da terra os profetas, e o seu espírito a impureza. Se então alguém continuar a profetizar, em seu próprio pai e sua própria mãe o advertirão, dizendo: não ficarás em vida, não mentirás, são mentiras o que prosferes em nome do Senhor. E eu próprio, pai de sua própria mãe, o transpassarão enquanto ele estiver profetizando. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de suas visões, enquanto estiver profetizando, e não mais revestirá o manto de pele para enganar. Ele protestará: eu não sou profeta, sou homem do campo, possuo alguma terra desde minha mocidade. Perguntar-lhe-ão: que feridas são estas no teu peito? Ele responderá: eu recebi na casa dos meus amigos. O que vai acontecer? Todos esses falsos profetas de hoje, das religiões de hoje, que pregam um Deus mentiroso, um Deus que não existe, que são mentirosos, que pregam um Messias que não existe, que são mentirosos, todos esses perderão seu emprego. Não haverá profeta que profetize em nome do Senhor naquele dia. Deus tirará do mundo o espírito de mentira, porque hoje Deus permite que haja um espírito de mentira no meio dos povos. E esse espírito de mentira no meio dos povos se traduz nas muitas religiões de hoje em dia. Principalmente as religiões de origem bíblica, que se apoderaram da Bíblia judaica para fazer dela uma forma de enganar o mundo. E são com esses falsos profetas que profetizam em nome de um Deus que eles mesmos não conhecem, é que Deus então tirará do mundo o nome deles e o nome dos seus ídolos. A Avodah Zará será literalmente exterminada da terra, exterminada do planeta. Não haverá mais falsa profecia. E essa falsa profecia, é esse enganador, este Ra-Satã, que será aprisionado. Como diz lá em Apocalipse,
que Satã será preso e depois ele será jogado no lago de fogo, isso tem a ver com a religião romana. Esse é o grande Satã que assola o mundo, a grande meretriz que está sentada sobre as nações, o grande Satã, o grande dragão que persegue a mulher, que perseguiu a mulher, o povo de Israel. Esse é o grande Satã que será preso, o espírito de mentira, o espírito da falsa profecia. Não é um personagem mitológico, como muita gente fala por aí. Não tem nada a ver. O que será realmente preso é a falsa profecia. O que será realmente preso é a falsa religião que engana as nações. E ele não mais, é dito lá, ele não mais enganará as nações. Como assim o Satã mitológico engana as nações? Engana as nações aonde? Isso aí é falácia. Quem realmente engana as nações são as religiões falsas e mentirosas que existem por aí. Ok? E, para terminar, para a gente terminar, eu quero ler um texto que está aqui. Finalmente Mashiach aparece. E aqui no capítulo 14, diz assim: eis que vem, diz o Senhor, um dia, Jerusalém, em que o teu seio se repartirão os espólios. Reunirei todas as nações perto de Jerusalém para que travem a batalha. A cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres violadas. Metade da população será deportada, mas quem ficar não será queimada a cidade. Aqui está falando do tempo anterior, não do mesmo tempo lá do capítulo 13, da diáspora, que ocorreu no ano 60 da Era Comum. Entrarão então em campo o Senhor contra aquelas nações. Aí fala de novo do capítulo 13, lá na frente, dias que virão. No dia da peleja, de pousar Sião, naquele dia os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fica de fronte a Jerusalém ao oriente. E o Monte das Oliveiras se rachará no meio, de leste a oeste, mudando em um intenso vale. Metade do monte recuará para o norte e metade para o sul. Não sabemos se isso aqui é literal, se isso aqui é simbólico, se é um terremoto que vai fender o Monte das Oliveiras, ou se é o que vai abrindo então aquela região para que a porta dourada de Jerusalém, que fica na frente do Monte das Oliveiras, dê entrada para as nações, ou se é metafórico aqui, ok? O versículo 8 fala assim: versículo 6. Naquele dia não mais haverá luminar, nem friagem, nem geada. Será o único dia, o Senhor conhece. Não mais haverá nem dia nem noite. Ao anoitecer brilhará a luz. Aqueles dias, águas vivas sairão de Jerusalém, metade para o mar ocidental e metade para o ocidental. Aqui está falando do reinado de Mashiach. A água representa o ensino da Torá para todas as nações. O Senhor mostrar-se-á então o rei por toda a terra. E naquele dia o Eterno será um, e o seu nome um, como a gente sempre reza na oração do Aleinu Ve'alken. E no versículo 16, concluindo, diz assim: acontecerá então que todos os sobreviventes das nações que tiverem marchado contra Jerusalém subirão de ano a ano, ano após ano, a cidade para se prosternarem diante do rei, o Senhor de todo o poder, e para celebrar a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Para os clãs da terra que não subirem a Jerusalém para prosternarem diante do rei, o Senhor de todo o poder, não cairá chuva. E se o clã do Egito não se puser a subir, acaso o flagelo do Senhor ferirá as nações que não só para celebrar a festa das cabanas, se abaterá sobre ele. Tal será o castigo do Egito, tal será o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas.